para mais uma atividade de história. A atividade de hoje é na página 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Nós vamos falar sobre a religião e a cultura, tá? Então, aqui no Brasil nós temos várias religiões, né? E cultura, mas por quê, né? Porque desde a época antiga que nós já vimos, né? Várias pessoas, como tem muita diversidade cultural, cada cultura tem a sua religião. Eles acreditavam, cada um acreditava em seu Deus, tá? Então vamos lá. Existem muitas religiões diferentes no mundo. As religiões influenciam a formação e a cultura do povo. Então veja como a religião é muito importante, tá? Orientando seus adeptos no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas, então é muito importante. Não é que você seja de uma religião que você não possa respeitar a outra, tá? Então todos temos que respeitar todas as religiões, tá? No Brasil, o cristianismo foi introduzido pelos portugueses no período colonial. Então vejam, essa aqui é uma foto da primeira missa rezada aqui no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral descobriu, né? Então veio um padre, né? E ele rezou a primeira missa, tá? Então vejam, foi aí que foi introduzido o cristianismo no Brasil, a partir daí, tá? Então aqui eles começaram a cristianizar os indígenas e posteriormente os negros escravizados, ambos com crenças religiosas diferentes. Então veja, quando chegaram aqui, os índios, eles tinham uma religião, tá? Eles acreditavam em deuses, assim como os escravos também, né? Os escravos tinham outras religiões. Só que o que aconteceu? Como eles estavam aqui e quando os portugueses vieram para cá, eles queriam colocar o cristianismo, mudar a religião de cada um, tá? Hoje no Brasil, diversas religiões são praticadas. Por exemplo, então aqui como temos diversos povos, diversas culturas, nós também temos diversas religiões, tá? As religiões, nós temos as religiões cristãs, o espiritismo. Então veja, ó, as religiões cristã, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, que são o candomblé, umbanda. Nós temos o budismo, o judaísmo e o islamismo, além do cristianismo, tá? Então veja quantas religiões nós temos aqui no Brasil. Por quê? Porque nós somos um povo diverso, né? Nós temos várias culturas, porque vieram muitos povos de outros países, de outro mundo, né? De outros países que tinham diversas religiões, tá bom? Então vamos lá. Discuta com os colegas por que é importante respeitar todas as religiões. Então eu coloquei aqui, ó, porque cada povo tem uma cultura diferente. Tem uma diversidade cultural, então é muito importante a gente respeitar a cultura do outro, tá? Então isso é muito importante.
para que possamos respeitar a cultura de outras pessoas, tá bom? A 2. Pesquise informações sobre 2 religiões presentes no Brasil. Na 2 aqui, ó, escolha, né, um colega, mas como a gente não tem como, né? Então, vocês vão pesquisar informações sobre 2 religiões presentes no Brasil, tá? Então, vejam, aqui vocês vão fazer de acordo com a que vocês vão pesquisar, tá? Eu pesquisei aqui para falar para vocês. Então, veja, olha quantas religiões nós temos. Eu coloquei algumas aqui. Então, nós temos o budismo, o cristianismo, o protestantismo, que são os protestantes, a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, Adventista. Nós temos o adventismo, que é o adventista, são os adventistas, né? Que mais? Temos também Testemunhas de Jeová, o espiritismo. Então, nós temos vários religiões, né? Então, ó, espiritismo, Testemunha de Jeová, adventismo, protestantismo, que são, ó, os protestantes, né? Do pentecostal, os batistas, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, a Igreja Universal, Evangelho Quadrangular. Então, veja que o protestantismo tem várias religiões, né? Várias igrejas, mas todas elas com um mesmo propósito, tá? Aqui nós temos o adventismo, o espiritismo, que é muito conhecido, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, tá? Allan Kardec. Que mais? Temos o budismo, tá? Que ele é lá das tradições chinesas, tá bom? E o cristianismo, que são os católicos, tá bom? Certo? Então, nós temos vários. E aí, vocês vão escolher 2 religiões e escrever e falar um pouquinho de cada uma delas, certo? A religiosidade no Egito Antigo. Então, veja, entre 6.000 e 2.000 anos atrás, a civilização egípcia desenvolveu-se na África, em torno do Nilo. Então, vejam, não sei se vocês assistem na Record a novela Gênesis, que agora, né, esses tempos atrás, apareceu sobre a civilização egípcia. Então, ela é em torno do Rio Nilo. Uma característica do povo egípcio era a importância da religião na organização do Estado e no dia a dia. Os egípcios acreditavam em vários deuses, tá? Então, veja, as pessoas que acreditam em vários deuses, eles eram chamados de politeístas. Poli é vários, tá? Então, são vários, mais que um. E teístas vem de tel, de Deus. E os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram os sacerdotes, que é o que aconteceu nessa novela do Gênesis, né? Então, os egípcios lá, eles acreditavam no deus Ra, que é o deus do sol, tem o deus da água, tem Deus para tudo, da colheita, tá?
E os assuntos divinos eram os sacerdotes, que seriam os padres, tá? Os pastores das outras religiões. Eles deveriam fazer oferendas, proteger e divertir os deuses. Para isso, os egípcios criavam templos, onde, de acordo com suas crenças, os deuses moravam. Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses garantiam a paz, a prosperidade aos egípcios. Então, eles tinham que tratar muito bem os deuses para que eles prosperassem, tá? Para garantir a paz e a prosperidade aos egípcios. Um dos pedidos dos egípcios aos deuses, por exemplo, eram boas colheitas. Então, eles sempre faziam oferendas, né, aos deuses da colheita, com várias comidas, com várias outras coisas, né, para agradar os deuses. Muitos dos deuses egípcios representavam diferentes aspectos da natureza, como a cheia dos rios, a chuva, o sol. Existia também deuses guardiões das cidades, deuses responsáveis pela escrita, pelo conhecimento e também deuses protetores das mulheres e das crianças. Então vejam aqui, ó, esse desenho, o deus Osíris ao centro, tá? A sua esposa Ísis e o seu filho Horus, certo? Então, olha, tudo é em ouro, tá? Lá era cheio de riqueza, tá bom? Osíris era o deus supremo e o juiz do mundo dos mortos, tá? Então, essa aqui é uma das atividades, né, da religião do Egito. A criação do mundo, segundo os egípcios antigos. Os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado por Ra, o Sol. No início, o universo não existia. No lugar dele havia o Num, uma espécie de grande massa de água parada que simbolizava o nada. Desse Num surgiu o Sol, Ra. Então, por isso que Ra é o deus do Sol. Ao cuspir no chão, ele deu origem ao deus Shu, o sopro, e à deusa Tefnut, o calor. Desses deuses se uniram e criaram Geb, a terra, e Nut, o céu, que por suas vezes tiveram 5 filhos, Osíris, Ísis, Horus, Sete e Néfites. Na sequência nasceram os outros deuses, e mais tarde surgiram os homens. Tote, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Ra. Num momento de tristeza, Anubis, o deus da mumificação, era filho de Osíris e Néftis. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, nós temos os deuses que eles faziam, que era uma mistura de animal com pessoas, tá? Ó, certo? Detalhes de papiro. O papiro era uma folha, né? Um papel, representando o deus Geb, a terra, que é este aqui, deitado e envolto pelo corpo de sua mulher Nut. Egito, cerca de 1069. Então, olha lá, ó. Aqui nós temos, né, os deuses, o Deus protegendo as pessoas do Egito, certo? Aqui é outra forma de religião. Não vamos pesquisar, é só para saber que o culto aos orixás de origem africana está bastante presente na cultura brasileira. Isso acontece porque muitos negros africanos e urubás foram trazidos à força para o Brasil como escravos. Com eles vieram tradições, hábitos e crenças religiosas
que foram incorporados à cultura dos portugueses e dos indígenas, dando origem a novas religiões. Os povos iorubás começaram a se desenvolver na África há 2.000 anos. Eles acreditavam em diferentes divindades, chamadas de orixás. Então, está vendo que eles também acreditavam em várias divindades. Cada orixá está ligado a um fenômeno da natureza ou aspecto cotidiano da sociedade iorubá, tá? Então, aqui é da África, aqui do Egito, tá bom? Vamos saber o que são religiões monoteístas. Vimos aqui a religião politeísta, que cultua vários deuses. Agora aqui nós vamos ver sobre a religião monoteísta. Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Existiam e ainda existem religiões que cultuam um único Deus, tá? Olha aqui, ó. Essas religiões são chamadas de monoteísta. Mono significa um, teísta, Deus. Então, um Deus único, tá? Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas no assunto dizem que essa religião começou a se formar por volta de 1700 a.C., entre os hebreus, povo que vivia no reino de Israel, nas regiões onde estão hoje a atual Israel e Palestina. Olha aqui no mapa, Israel e Palestina. Então, aqui eles foram, foi as primeiras religiões, que foi o judaísmo, tá? Nas regiões atual Israel e Palestina, certo? O Deus dos hebreus era Javé. Eles respeitavam várias regras, como adorar somente um Deus e não comer carne de porco. Essas regras foram escritas em livros sagrados, que depois ficaram conhecidos como parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O judaísmo ainda é praticado e tem muitos seguidores. A maioria deles está em Israel e nos Estados Unidos, mas eles também estão espalhados em outros países no mundo, incluindo o Brasil. Então vejam, ó, aqui, né, nós temos os muros da lamentação, né, lá na mesquita, na cidade de Jerusalém. Então as pessoas vêm aqui nesse muro, ó, enorme, e ficam se lamentando, tá? Pedindo, perdoando, tá bom? Escreva no caderno um pequeno texto sobre a principal diferença entre religião politeísta e a religião monoteísta. Então, aqui era para fazer no caderno, tá? Se desse para fazer aqui, tudo bem. Então, o que nós vamos ver? Eu escrevi aqui para vocês, ó, sobre monoteísmo e politeísmo. O monoteísmo, então, ele tem origem na palavra grega mono, único, e tel, Deus. O monoteísta segue apenas uma religião e crê em um único Deus, em uma única divindade. Quais são as principais religiões? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Essas três, ela segue um único Deus, tá? Agora, o politeísmo, ela vem do grego também, polis, que é muito, e tel, que é Deus. Então, muitos deuses. No politeísmo, a crença religiosa baseava-se na existência de mais um Deus, normalmente
ligado às forças da natureza. As religiões politeístas, algumas modernas e antigas, como na Grécia, Roma, Egito, Escandinávia, Ibéria, além das eslavas, acreditam no politeísmo. Então veja que tem muitos lugares, tá, que são politeístas. A religião são Wicca, o xamanismo, druismo, dodecateísmo e shintoísmo, tá? Então, essas são algumas das religiões, certo? Agora aqui, discuta com o professor qual a importância de diversas religiões conviverem na mesma cidade. Veja, ó, também procurei, né? A gente precisa pesquisar. A importância do diálogo. Então, qual a importância? É a importância do diálogo, pois é ele que nos permite a troca, o conhecimento e o reconhecimento das vivências religiosas dos outros. Então, vamos colocar isso aí? Vamos lá. Então, veja que eu coloquei, né, aqui no livro, ó. Então, qual é a importância? A importância do diálogo, pois é ele que permite a troca, o conhecimento e o reconhecimento das vivências religiosas dos outros, tá? Então, é assim, através do diálogo, que a gente vai conhecendo, né, as novas religiões, outras religiões, e vamos tendo respeito com elas, certo? Página 99. As duas religiões com maior número de adeptos no dia de hoje surgiram do judaísmo. Veja quais são. Então, quem são? O cristianismo e o islamismo, tá? O cristianismo surgiu no século I depois de Cristo. Por quê? Ó, cristianismo vem do quê? De Cristo, tá? Ele se espalhou pela Europa, pela África e por outras regiões do mundo. Os cristãos acreditam na salvação e na vida eterna depois da morte. Por que depois de Cristo? Porque depois, né, do Cristo, da morte do Cristo, eles começaram a entender, a perceber, né, que existia a salvação e a vida eterna, tá? Depois da morte. No islamismo, ele surgiu no século 7 depois de Cristo, em uma região chamada Península Arábica, que é lá na Ásia. Ele espalhou-se pelo norte e nordeste da África, na Europa, e por outras regiões do mundo. Os seguidores do islamismo também são conhecidos por muçulmanos. Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão de muçulmanos espalhados em todos os continentes. As duas religiões cultuam somente uma divindade. Veja, ó. Então, os dois, o que é igual nos dois? Eles cultuam uma divindade só. Deus para os cristãos e Alá para os muçulmanos. Então, para os cristãos são Deus, para os muçulmanos é Alá. E estimulam a boa ação e o cuidado com o próximo. Além disso, ambas possuem livros sagrados. Olha mais uma semelhança. Eles possuem livro sagrado, que serve de base para a prática religiosa. O cristianismo está baseado na Bíblia e o islamismo no Alcorão, tá? Olha que interessante, o cristianismo na Bíblia e o islamismo no Alcorão. Para o cristão, a figura principal
é Jesus Cristo. Cristão, Jesus Cristo. Filho de Deus, nascido no século I na Palestina. Já o islamismo segue os ensinamentos do anjo Gabriel ao profeta Maomé. Então, o anjo Gabriel, né, falava com o profeta Maomé, que nasceu no século VI na Península Arábica, tá? Então, veja, 3. Quais são as principais semelhanças e diferenças entre o cristianismo e o islamismo? Aqui, então, colocou as semelhanças e diferenças, tá? Então, de acordo com o texto, nós vamos colocar as semelhanças e diferenças, tá bom? Então, veja, semelhança. O que é a semelhança? Os dois são o quê? Surgiram do judaísmo. O judaísmo, as duas religiões surgiram do judaísmo. O judaísmo é o quê? É uma religião monoteísta, tá? Então, vejam, eles são monoteístas, tá bom? Certo? Então, coloquei aqui, semelhança. As duas são monoteístas. Tá? Aí, aqui, se espalhou pela Europa, África e outras regiões do mundo. Aqui também, se espalhou pelo norte, pela África, Europa e por outras regiões do mundo. São iguais também, tá bom? Então, por isso que eu coloquei, se espalham por diversas regiões do mundo. Agora, qual as diferenças? Elas surgiram em locais e períodos diferentes. Surgiu no século I, na Palestina, e surgiu no século VII, tá? Na Península Arábica, na Palestina, na Península Arábica. Então, são diferentes, certo? Aí, o que eles falam também? Os seguidores do islamismo são conhecidos como muçulmanos. Os cristãos acreditam na salvação e na vida eterna depois da morte. Aí, aqui, ele fala o que mais? Cultuam somente uma divindade, as duas religiões, né? Aí, aqui eu coloquei assim, que os muçulmanos, eles acreditam no maior profeta, que é Maomé, que ele veio, o anjo Gabriel, que mandou as mensagens, tá? E eles usam o Alcorão, que é o livro sagrado deles, é como se fosse a Bíblia deles, tá bom? E no cristianismo, os cristãos, então quem que é o maior? Jesus, né? Eles acreditam em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, tá? Que eles acreditam na salvação e na vida eterna depois da morte. E os cristãos usam o quê? A Bíblia, tá? Então, é baseado na Bíblia, tá? E o islamismo é baseado no Alcorão, tá bom? Então, essas foram as diferenças, certo? E por hoje, a atividade de história é essa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também respeitem sempre a religião, né, do colega, porque cada um tem uma religião, cada um tem um pensamento, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!